Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aqui. Então, como essa semana eu vou ter que passar revisão para vocês, falei muito de geologia e geomorfologia. Hoje eu vou falar com vocês um assunto que eu dei uma aula que foi muito rápido em sala de aula e eu vou acabar cobrando também nessa prova, que é um assunto de cartografia. Eu vou cobrar também alguns assuntos relacionados à cartografia na prova. Então, eu vou falar sobre as projeções cartográficas, que eu acho que não foi muito rápido, a gente teve alguns problemas durante a aula, e aí eu vou relembrar para vocês, beleza? Esse assunto que eu acho que não ficou muito claro, né, em sala de aula. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês são os três principais tipos de projeções. A primeira é a plana, temos a cilíndrica e a azimutal. Lembrando para vocês que essa projeção plana a gente pega geralmente nas posições dos polos, né? A cilíndrica a gente pega geralmente, como na foto já está mostrando, ela pega toda a circunferência do planeta. E temos a cônica, que ela proporcionalmente ela é em uma forma de um cone mesmo, e ela pega partes do nosso planeta Terra. Tá? Cada uma tem a sua importância. Então, o que são essas projeções? Tá? A gente pega como uma técnica de representar o mundo, né, em uma forma plana. Por quê? Geralmente a gente não consegue observar de uma vez só o planeta Terra. Então essas projeções a gente acaba conseguindo pegar partes do planeta Terra através dessas projeções e passar totalmente as nossas informações, as informações necessárias que a gente quer absorver do planeta. Beleza? Então, a gente sabe, né, que ele tem um formato a uma bola, isso eu já falei muito em sala de aula, né, que o planeta tem uma forma de uma bola, e a gente, para conseguir passar as informações sem nenhum tipo de distorções, a gente acaba abrindo o planeta Terra e passando um total, né, informação para vocês. Então, no entanto, existem algumas técnicas que são elaboradas para esse fim. E esse objetivo é criar essas representações cartográficas. E qual é a melhor forma da gente ver? Através dos mapas. Tá? A gente vê o mapa, né, na superfície terrestre. Isso são chamados de projeções cartográficas. É meio impossível, né, a gente evitar essas distorções para a gente escolher, né, essas formas de como elas vão ocorrer. Eles são mais áreas que são mais alteradas, mas as formas dos continentes elas acabam sendo mantidas. E aí a gente acaba chamando essa forma mantida de projeção conformal, que são as conformais. Por outro lado, os mapas que têm as suas áreas corretas, que mantêm a sua forma, né, e mantendo essa forma e alterando, né, que não são alteradas, perdão, elas acabam sendo as equivalentes. Agora, quando a gente optar por alterar uma área quanto à sua forma, eles são chamados de afiláticas. Essa parte eu nem vou cobrar muito, mas eu quero que vocês entendam que essas projeções, elas acabam modificando e tendo as suas distorções, beleza? As projeções cartográficas, elas são esses três tipos, como eu já falei para vocês, são a cilíndrica, a cônica, plana e a polar ou azimutal, que a gente costuma. Por quê? Porque polar, porque a gente pega essas regiões polares. Então, a projeção cilíndrica é a primeira que eu vou passar para vocês. São aquelas que são elaboradas como se a gente colocasse, né, um globo dentro de uma esfera, e quando a gente acaba abrindo, desenrolando esse cilindro, a gente vai conseguir ver toda a superfície terrestre, beleza? Então, esse esquema de projeção cilíndrica, ela é mais famosa quando a gente vê até em mapa mundi, né? Então a gente vê mais esse tipo de forma cilíndrica. E aí, por quê? As suas importâncias e características, elas são muito mais detalhadas. A gente acaba vendo uma diferença em relação às outras. Então a gente acaba conseguindo pegar basicamente o planeta Terra total. A de Mercator, que é uma outra projeção, né? Nos dias atuais,
a gente tenta manter as formas dos continentes. Então a deformação ela não ocorre no continente. Ela tem que, no entanto, elas não são tão alteradas nas formas dos continentes, né? Então a gente fala que é até um tipo de projeção conformal. A gente tem um exemplo aqui da Groenlândia. Se vocês repararem, a Groenlândia, basicamente, ela é maior que o território brasileiro na foto, mas na realidade a gente sabe que isso não acontece. Por quê? A gente dá um ênfase maior em outras relações. Se vocês observarem também, os paralelos e meridianos, eles também são bem mais retos, eles não têm nenhuma distorção. A projeção de Petrus, né? Ao contrário da outra, a gente acaba dizendo que ela acaba sacrificando algumas formas, né? E aí, o benefício dessa conservação da proporção das suas próprias áreas. Então, é um tipo de projeção mais equivalente. Os meridianos e os paralelos, eles também têm uma linha reta. Então, por favor, a gente acaba vendo uma distorção entre os continentes, e isso acaba confundindo vocês. Mas as linhas, se vocês olharem, elas são linhas retas. Agora, os continentes, eles estão mais distorcidos. Ele tem essa maior diferença. Temos a projeção de Robinson, né? É uma das mais utilizadas atualmente, né? A gente acaba vendo mais o mapa-mundi nessa projeção. Ele acaba, né? Ele altera tanto as formas quanto as áreas do continente. E, entretanto, nem as áreas e nem essas formas são tão distorcidas quanto as outras duas que a gente viu anteriormente. E aí, a gente acaba dizendo que tem um apelido, né, chamado de meio termo, porque essa projeção ela acaba deixando mais eficiente o nosso planeta. A gente consegue ver. Agora, nela os paralelos são retos, e só que os meridianos não são retos, eles são curvados. Como vocês podem observar, eles são mais tortos. Eu já dei essa aula para vocês, então isso vai ficar muito mais fácil de vocês entender. Então o que acontece? A gente vai acompanhando a nossa esfera terrestre. Então a gente acaba tendo já a forma mais arredondada. Temos a projeção cônica, que eu já falei para vocês. As projeções, elas são elaboradas como se colocasse a Terra em um cone. Isso eu já expliquei anteriormente, né? E aí, quando a gente corta esse cone, a gente consegue ver só a porção pelo qual a gente conseguiu pegar do cone, né? Aí a gente acaba observando que os meridianos, eles acabam formando uma série de linhas retas, né? E que acabam indo em direção aos polos. Então ele pega mais essa porção do outro polo. Esse tipo de projeção é muito utilizada para representar alguns trechos de continentes e países. A gente não consegue pegar uma forma total do planeta. A gente pega só partes, alguns trechos, como a gente disse. Então, se eu quiser pegar uma parte do Polo Norte e uma parte do norte do nosso planeta, eu vou conseguir só a metade. Aí, se eu quiser só pegar essa porção do Polo Sul e alguns planetas, alguns países, perdão, do hemisfério sul, a gente consegue só pegar essas porções. A gente não consegue pegar de um jeito total. Temos a plana, que também é chamada de azimutal. Nessa projeção, a gente vê em forma de um plano, né, da sua tangente, e a superfície será representada mais para o centro do mapa. Nele, as linhas acabam se concentrando, né, no ponto central, que se dispersam em direção às linhas que são mais afastadas. Então a gente vê um ponto mais central com as linhas mais afastadas. Então a gente consegue pegar uma foto como se fosse uma foto aérea, quando a gente tira de cima para baixo. Então é mais ou menos que a azimutal ela nos fornece. Essa projeção é muito utilizada para a gente pegar como polo, eu já falei para vocês, né? E aí, se vocês quiserem colocar em um mapa só a região polar, aí vocês têm que utilizar esse tipo de projeção, a plana, beleza? Geralmente, o mapa que a gente vê do símbolo da ONU é um tipo de projeção azimutal. Isso eu comentei até em sala com vocês. Agora, se a gente for perguntar qual é a melhor projeção para ser utilizada, gente, a gente não tem uma projeção. Depende da especialidade que você quer. Depende da especificidade que você quer colocar. Então, necessariamente, você vai encaixar o melhor perfil pelo qual você quer trabalhar. Por exemplo, a de Mercator é muito utilizada para produzir as cartas e mapas, né? Que os navegadores durante muitos anos eles colocam, até outros fins também, mas muitos especialistas colocam isso. Agora, de PET, ele já tem um valor melhor em relação às outras áreas do continente, evitando que o sul ele fique um pouco menor do que as outras áreas, então ele tem uma especificidade melhor.
Assim a gente pode perceber que cada um tem o seu valor, né? E aí depende do pesquisador que vai trabalhar e se adequar a cada estudo. Então ele é baseado em cada um. Se eu perguntar qual é melhor de se trabalhar, depende do que você quiser trabalhar. Beleza? Então preste bastante atenção. Então, se eu não me engano, é só isso. Lembrando que a nossa prova, eu vou pegar geologia, geomorfologia e eu vou pegar uma parte de cartografia também. Então estudem. Um abraço e até a próxima aula.